Nós vamos ministrar hoje à noite com um tema muito precioso, que é o seguinte: o segredo da abundância. Tá bom? Eu sei que muita gente quer realmente descobrir qual é o segredo, pastor, o segredo da abundância, né? Quantas pessoas estão procurando, na verdade, ter uma vida farta, né? Uma vida abundante, de tantas conquistas e de tantas respostas, na verdade, respostas de orações, pessoas que de repente têm vivido um mundo de escassez, quando na verdade nós temos um mundo de abundância. O Senhor tem uma vida abundante para todos nós, amém, queridos? Então, Deus, Ele tem isso para a gente, Ele tem essa vida, a vida abundante que todos nós queremos. E sabia que o bom de tudo isso é quando o Senhor diz em sua palavra que essa vida abundante, Ele tem sim esse propósito para os seus filhos, porque Ele nos fala lá no livro de João, capítulo 10, no versículo 10, né, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o segredo da abundância é algo muito interessante que nós queremos conversar com vocês nesta noite a respeito desse assunto, que é um assunto que está despertando certa curiosidade em você. Quantas perguntas talvez você possa fazer dizendo assim: pastor Roberval, eu queria tanto saber esses macetes, esses segredos que existem dentro da Bíblia, para a gente descobrir como, na verdade, a gente andar da forma correta, como agir da forma certa, né? E ter a resposta de tudo isso que nós precisamos, resposta de nossas orações, resposta de tudo aquilo que nós sonhamos para as nossas vidas. E a gente vai falar, como pano de fundo, sobre uma história de uma viúva. Pastor, história de uma viúva, falar em abundância, pois é, nós vamos falar sobre a história da viúva em que Eliseu, ele aumenta o azeite desta viúva, através de um milagre em que nós vamos conhecer nesta noite, nós vamos ver nesta noite como Deus fez isso na vida desta mulher. Então, diz assim, 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7, diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Olha a pergunta do homem de Deus: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens. Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Diga comigo: tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de quê? De azeite. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Diga vizinhos, diga a pessoa que está do seu lado, diga ao seu vizinho: pedi vasilha aos vizinhos. Esse é o segredo. Vasilhas vazias, não poucas. Olha o que o homem de Deus diz: não poucas. Vasilhas vazias, mas não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Versículo 5, olha o que fala agora. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, mamãe. O azeite, então, foi o que aconteceu? Parou. E o versículo 7 diz: então foi ela e
fez saber ao homem de Deus e disse, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Milagre, diga assim, foi um milagre tremendo. Queridos, eu comecei a pensar sobre esse assunto hoje. Essa semana o Senhor estava me dizendo, vai lá para o livro de 2 de Reis, eu tenho algo para falar contigo. Isso foi essa semana, no começo da semana agora. E eu disse, pai, eu quero saber o que o Senhor tem para falar, porque durante esses dias eu não vi. E aí hoje o Senhor estava me dizendo, tem alguma coisa ali dentro para falar com você e falar com a minha igreja. E eu disse ao Senhor, eu quero que o Senhor fale primeiro comigo. O que é que eu preciso ouvir do Senhor a respeito algo que esteja dentro desse livro de 2 de Reis? E foi quando o Senhor me colocou, eu me deparei com essa história. Eu comecei a imaginar, pensando coisas da seguinte forma. Um homem que temia a Deus, vendo a história desse homem, ele era um discípulo de Eliseu, ele era um servo de Eliseu. E ele era a Bíblia relata que uma das coisas do caráter desse homem, uma das coisas que se destaca é que a Bíblia diz no primeiro versículo que ele temia ao Senhor. Temia ao Senhor. Mas eu comecei a ir pensando aqui comigo, eu fiquei imaginando aquele homem que temia ao Senhor, que trabalhava, que se dispunha a servir a Eliseu, de repente se encontrou numa situação tão difícil na vida dele. A Bíblia não relata por que foi que esse homem morreu, como foi, de que foi que esse homem morreu. Mas eu comecei a imaginar, pensando aqui comigo, não querendo forçar o texto, eu imaginando aqui comigo, meu Deus, esse homem ele morreu e ele deixou uma dívida para a sua esposa, a viúva, e que essa dívida, na verdade, trouxe para essa senhora, sabe, maus momentos. Imagino como nós sempre analisamos a dor de uma perda, a dor de um ente querido. E imagina agora a dor de um esposo. Além do homem ter morrido, ele ainda deixou dívidas para essa senhora. Mas não só existia uma dor apenas. E eu comecei a imaginar 3 dores começou acontecendo. As dores que mais, mexeram com aquela senhora. As 3 dores foram o esposo que ela tinha perdido e logo mais ela ia perder os 2 filhos também. Por quê? Porque na época o credor, a Bíblia relata que ele já estava a posto. Ele estava esperando somente o momento de levar os 2 filhos daquela senhora, porque naquele tempo era considerado os filhos como bens transferíveis. E eles, o homem, o credor, já estava ali para levar os 2 filhos daquela mulher. E eu fico imaginando, meu Deus, ela corre e vai ao Eliseu. E ela diz ao homem de Deus, claramente, ela chega e indaga ao homem de Deus, chega diante dele, aliás, e ela faz a exposição da dor, do sofrimento dela, do momento difícil que ela estava passando. E o profeta chega, o Eliseu, e ele diz, e o que eu hei de fazer então, minha filha? O que eu posso fazer? Sabe, às vezes eu fico pensando, aquela mulher talvez estava sem resposta para um momento tão difícil. Quantos foram, acredito, os pedidos, talvez, que ela pediu a Deus? Meu Deus, e agora? Abra uma porta. O que eu hei de fazer para que, na verdade, essa situação minha mude? Haja uma mudança. E aí ela teve a ideia, eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer ao homem de Deus. Eu vou recorrer a alguém que tem a resposta. E ela vai, chega ao homem de Deus, e ele diz, aí ele vai fazer essa pergunta, que te hei de fazer? Que te hei de fazer? E parece-me que ela estava tão sem resposta para a situação tão difícil que ele mesmo incita a mulher e diz, diz-me, o que você tem em casa?
Vamos lá, vamos começar redundantemente falando, pelo começo. O que é que existe dentro da sua casa? E aquela mulher, ela estava tão sem esperança que ela não estava conseguindo ver nada. E lá, uma luzinha no fundo do túnel, né, de repente acende e ela responde: tua serva não tem nada. Mas houve uma vírgula. E graças a Deus por essa vírgula. Aí ela lembrou: senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. O que ela poderia fazer da vida dela se ela dependia de se alimentar, de pagar as dívidas dela, e tudo que aquela mulher tinha era apenas uma botija de azeite. No momento do desespero, muitas vezes, é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. No momento da dificuldade, a pessoa fica sem ideia. Talvez você está passando por um momento agora em que você tem dito assim: pastor Roberval, eu estou tão sem ideia, eu estou tão sem criatividade, eu não sei o que faço, pastor Roberval. Eu já fiz de tudo, às vezes eu penso uma coisa, penso outra, mas parece que meus pensamentos são mesmo que nada. De repente, eu penso em tudo e no fim não vejo um vislumbre, não vejo uma saída. Talvez você está passando hoje um momento como essa senhora estava passando. Estava sem ideia para as coisas. Estava sem ideia. Alguém de fora teria que chegar para despertar naquela mulher: existe sim uma saída. O que você tem em casa? O que você sabe fazer? Qual a sua habilidade? Qual a habilidade que você tem? De repente, o que tem em casa que de repente você pode olhar e dizer assim: olha, eu preciso disso, mas ao mesmo tempo eu não preciso. E de repente alguma coisa que dali você pode começar com um negócio, com alguma coisa em sua vida. Mas o moral da história ainda, eu quero ir num assunto mais profundo do que simplesmente você ter uma resposta para você mesmo de alguma coisa que você precisa para dar uma volta por cima nesse momento. Deixa eu te dizer uma coisa que Jesus me falou. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 14, o Senhor nos fala sobre as questões dos dias. Dia bom ou dia ruim. E o Senhor diz assim, olha, Eclesiastes 7,14: no dia da prosperidade, goza do bem. Ou seja, quando você estiver desfrutando de prosperidade, goza do bem, daquilo que você tem. Mas, no dia da diversidade, o Senhor vai falar agora sobre um tempo, um momento e uma hora difícil. Mas, no dia da diversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, ou seja, tanto o dia bom como o dia ruim, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, vocês precisam entender que Deus criou todos os dias, e tem dias ou dia que acontecem coisas, ou momentos que acontecem coisas ruins, e que você precisa entender que aquilo de ruim que está acontecendo, não está acontecendo para uma destruição da sua vida. Porque eu nunca vi um tempo em que o homem se aproxima mais de Deus quando ele passa por momentos de dificuldade, quando ele passa por um momento de prova, como a gente fala. Muitas vezes o homem ele está tão aquém das coisas, tão desligado. Quem sabe aquela senhora, ela é tão desligada das coisas que ela simplesmente, ela sabe cumprir o seu dever, as suas obrigações, mas ela nunca, jamais acreditou que ela poderia perder a pessoa mais preciosa da vida dela, que seria o esposo dela. E logo depois os filhos, que os filhos iriam, na verdade, como bem transferível no valor da dívida. Então, de repente, você tem passado um momento difícil e você tem esquecido que o Senhor criou esses dias para nós, tanto o dia ruim que acontece, como o dia bom. Nós só temos que entender o propósito de Deus para cada tempo, queridos, para cada momento. E tem, quem sabe, você está passando um momento difícil agora, e você não tem conseguido, de forma alguma, ser grato a Deus pelo que Deus está a fazer, ou pelo que Deus poderá fazer em sua vida.
Talvez você está olhando só para o momento de dificuldade, como aquela mulher olhou e disse: olha, meu esposo foi teu servo, meu esposo foi teu discípulo, meu esposo trabalhou para Deus, na obra de Deus, meu esposo temia a Deus, e de repente meu esposo morreu. Ô profeta, sinceramente, qual é a saída desse momento? Quem sabe você está passando por um momento difícil e você não tem visto, não tem tido um vislumbre, não há perspectiva de coisas, não há, você está pensando só apenas no agora. Você não está conseguindo ver o que Deus está querendo fazer. Por que eu estou dizendo para você Deus está querendo fazer? Porque muitas vezes, nós fechamos a oportunidade de Deus agir nas nossas vidas. Fechamos a porta. Somos nós que fechamos as portas para a gente. E a gente, muitas vezes, queridos, é essa luz que eu quero passar para você, que de repente você já buscou saída em algumas coisas, já olhou para todos os lados, não encontrou saída, e de repente você está precisando simplesmente de recorrer ao Senhor, aos profetas. Principalmente essa palavra profética que você vai receber nessa noite vai fazer a diferença na tua vida. Quando o Senhor diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, Ele está dizendo: você tem o Deus vivo, verdadeiro, poderoso e que não te decepciona jamais. Crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Credes nos vossos profetas e o que? Prosperarei. Muitas vezes a palavra, a saída e a resposta que você precisa, como você está vendo aí em 2 Crônicas 20:20, que ele diz claramente: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. A segunda parte do versículo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. A resposta está muitas vezes no altar. E hoje Deus tem uma resposta para a vida de algumas pessoas que estão precisando abrir os portões. Você poderá abrir os portões da sua vida se você tiver uma atitude e uma ação segundo uma palavra que o Senhor tem e que Ele está nos dando direção através desse altar profético. Vamos para a história. Você de repente se encontra na dificuldade e não vê saída, não tem nenhum vislumbre. E agora você pergunta: eu queria tanto que Deus usasse alguém e me dissesse o que é que eu preciso fazer para que haja essa saída e essa mudança na minha vida. Vamos para a resposta disso que você perguntou. Só para você ter ideia, quando Deus criou o dia bom, o dia ruim, o Senhor está dizendo assim: cada dia que surgir nas vossas vidas, o dia que surgir na sua vida, quem vai administrar como será aquele dia é você. Como você quer a resposta daquele dia, a saída para a dificuldade naquele dia é você. Veja que antes o Senhor fala, em Eclesiastes 7:14, fala sobre o tempo de você desfrutar de coisas boas. Todo mundo sabe como desfrutar do tempo bom, sabe ou não sabe? Coloca aí, por favor, Eclesiastes 7:14. No dia da prosperidade goza do bem. Todo mundo sabe fazer isso, sabe ou não sabe? Quem é que não sabe quando no dia da prosperidade compra passagens de avião, viaja para o exterior, passa férias, compra um pacote em um hotel, tira férias no hotel. Todo mundo sabe no dia da prosperidade gozar do bem. Comprar o melhor carro, a melhor roupa, o melhor para você. Você sabe. Essa área aqui, eu sei que você é um bom administrador nela, mas eu quero falar para você que o Senhor diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, se surgir alguma coisa depois desse dia mau, o Senhor está dizendo: agora você precisa saber como administrar esse dia mau. Que não é murmurando, que não é com ingratidão, que não é reclamando. Porque tem gente que está passando problemas difíceis dizendo assim: será que Deus não está olhando para mim? Querido, Deus está olhando para você, querido. Você não é aquela pessoa que Deus, no momento da dificuldade, Ele virou as costas para você, não. Ele está dizendo: eu estou contigo.
esse momento mau, só haverá uma mudança na sua vida quando você começar a ter uma visão de Deus como Pai. Que Ele é o Pai que quer realmente agir nesse momento difícil. E muitas vezes nós precisamos de fazer algumas coisas que vamos passar para você aqui as respostas. Uma delas, eu me arrependo de murmurar, eu me arrependo muitas vezes de me revoltar até com Deus. Eu me arrependo de muitas vezes ser ingrato e não reconhecer que Deus é Deus. Só porque até agora Ele não me respondeu, só porque até agora Ele não me tirou do problema, da adversidade que eu estou passando. Então, eu estou murmurando, eu estou reclamando de Deus, eu estou até desacreditando em Deus. Alguns de vocês têm dito isso. Alguns de vocês têm dito assim, sabe, pastor, está tão difícil para mim que, sinceramente, tem hora que eu já não estou mais acreditando em nada. Isso é dizer, eu não acredito mais em Deus. Isso é você dizer, eu não estou acreditando mais em Deus, mas o Senhor tem uma saída para você, amado. Ele te ama tanto. Sabia que Ele não está nem aí para isso que está dizendo? Ele só está trazendo essa palavra para você nessa noite, para você entender que há perdão na murmuração, há perdão na ingratidão. Então, já que você entendeu essa parte, vamos ver a história dessa mulher que vai se encaixar com a tua história. No versículo 2, diz que a mulher foi buscar a saída no homem de Deus. A gente já viu isso. Ela chega para o homem e o homem pergunta o que você tem, ela diz, eu só tenho senão um pouco de azeite em casa. Então, ali era onde tudo tinha que começar. Ela não conseguia se orientar como começar a nova vida. Como começar a ter e ver um agir de Deus. Ela talvez, essa mulher, ela estava tão perdida que não tinha noção norte. E é como você, que talvez você está dizendo assim, eu quero saber como é a minha saída. Onde é que Deus vai começar a agir? A partir de onde Deus vai agir? Então Deus, Ele queria começar na vida dela com o que ela tinha. E Deus quer começar na sua vida com o que você tem. E você vai entender hoje à noite o que é que você tem tão forte, tão precioso e tão poderoso que você vai mudar a história da sua vida. Que você vai dar a volta por cima e você vai fazer esse problema que você está passando cair por terra. Talvez você procure sair em alguém. Talvez você procure o estender da mão de alguém, mas Deus quer que você olhe primeiro para dentro de você, para que Ele possa agir na sua vida. Quando o Senhor diz assim, vai, o servo de Deus, o profeta diz, pede vasilhas emprestadas. Daí para frente eu comecei a ter uma direção de Deus para nossas vidas nessa noite, amados. O milagre, no versículo 3, muitas vezes ele está nessa atitude, no relacionamento. Então disse ele, vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E Deus começou me falando sobre essa questão desse milagre. Que o milagre, muitas vezes, nós aprendemos que o milagre está em compartilhar, sim ou não? É ou não é? O milagre está em você compartilhar do que você tem. Mas aqui, Deus mostra que a mulher tinha resposta na ajuda dos vizinhos. E que isso, trazendo para os nossos dias hoje, é do mesmo jeito. Fala-se aqui em compartilhar. Deus fala e pede vasilhas, através do homem de Deus. Traz vasilhas. Ou seja, ela tinha que compartilhar a necessidade dela com o vizinho. Eu preciso de suas vasilhas. E o vizinho ia e emprestava. Então, Deus, Ele mostra que essa mulher, ela tinha a resposta aonde? Na ajuda dos vizinhos. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Com que resposta para a minha vida? Para que Deus possa, na verdade, me mostrar qual é a minha ação, qual é a minha atitude. Meus amados, no livro de Êxodo, capítulo 23, no versículo 25, o Senhor nos fala
sobre respostas que nós estamos precisando. E que Ele tem essas respostas para nós em uma atitude simples. Chama-se a atitude de compartilhar. Compartilhar as coisas de Deus com outros, para que Deus possa compartilhar das suas bênçãos, das suas respostas para as nossas vidas. Talvez você tenha vivido uma vida anêmica espiritualmente falando. Talvez você tenha vivido tempos em que você não tem valorizado muito o poder do Evangelho. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem vivido simplesmente egoisticamente, só para você, que você não compartilha a palavra de Deus para outras pessoas. E talvez você esteja dizendo assim, mas eu quero tanto o milagre da multiplicação. Olha que coisa interessante, a mulher tinha que tomar as vasilhas emprestadas, ou seja, ela tinha que se comunicar com seus vizinhos. E aqui o Senhor está trazendo para nós um segredo de resposta, em fazermos para Deus, para que Deus comece a fazer nas nossas vidas. Talvez você possa dizer, mas isso é barganha. Não, isso é Bíblia. Êxodo 23, 25 diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus. Aqui Deus está falando sobre você servir. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Olha o que o Senhor está dizendo, para uma resposta do que você tem, daquilo que você está desesperado, daquilo que você está precisando de resposta, daquilo que você precisa de um milagre urgente. Está simplesmente em uma resposta. Na palavra de Deus está dizendo assim, se você servir, você verá que grande será a ação de Deus sobre a sua vida. Há uma resposta de Deus aqui. O servir ao próximo, querido, o servir ao próximo é contar com o milagre de Deus. O milagre que você precisa não está naquilo que você acha que você tem. A mulher disse, eu só tenho um pouquinho de azeite. E talvez você possa dizer assim, eu tenho um pouquinho de potencial. Pastor, eu tenho um pouquinho de negócio, eu tenho um pouquinho de dinheiro no banco ainda. Pastor, eu tenho algumas coisas que eu posso vender e quem sabe ali Deus vai me ajudar, vai me dar sorte em um novo negócio. E o Senhor está dizendo para você, olha, o milagre que você precisa não está naquilo que você acha que tem, mas naquilo que Deus te dá oportunidade para multiplicar. E o que é que você pode multiplicar? O reino de Deus, ganhar a vidas, meu amado. Ah, pastor, eu pensei que o Senhor ia me dar uma resposta completamente diferente, algo que fosse mais fácil. É a maior facilidade que você está tendo agora. Estamos muitas vezes necessitados, estamos precisando de um milagre. Você está precisando de sair de um problema sério. E você acha que Deus não está preso à sua palavra quando Ele diz, servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão, tua água, tirará do vosso meio as enfermidades, Ele vai agir na tua vida. Você acha que Deus não vai cumprir isso na sua vida? Sabe o que nós precisamos, amados? Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós precisamos deixar o egoísmo debaixo dos nossos pés. Nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo arrogantes, confiando em nós mesmos, nós estamos confiando na força do nosso braço. E muitas vezes, queridos, aquilo que nós poderíamos fazer, aquilo que nós temos que fazer, nós estamos deixando para segundo plano, que é servir ao Senhor. Quantas almas você já ganhou este ano? Nós estamos agora no dia 4 de julho de 2020. Durante este ano, quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas vezes você foi visitar alguém com a intenção de levar a palavra de Deus para aquela pessoa? Aliás, eu vou mais longe, eu vou abranger mais. Dentro da sua casa, quantas vezes você conseguiu pregar com a sua vida? Dentro da sua casa, aí vizinho, olha, quem sabe está tua mãe aí por perto, teu pai mora bem pertinho da tua casa, quem sabe um familiar teu, um cunhado, uma cunhada, um irmão, uma prima, um primo, um tio, uma tia. E você não consegue falar do amor de Jesus para essa pessoa. E eu vou te dizer para você, o Senhor está falando claramente com a sua igreja nesta noite. Nós precisamos sair justamente deste lema dessa viúva.
e que estamos querendo resposta de Deus para tudo, e muitas vezes nós estamos somente, olha, eu vou tentar ver o que o homem de Deus faz. E quando houve um milagre, a gente vê que houve um grande milagre na vida dessa mulher, você vai entender que esse milagre significa a presença de Deus sobre alguém. E a presença de Deus estava tão forte sobre o profeta, sobre o homem de Deus, que Deus fez o milagre da multiplicação. E o Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite, você quer ter mudança de vida? Mateus 10, 42, fala de uma atitude tão simples, Mateus 10, 42, que eu e você, quando nós evangelizamos, levamos a palavra de Deus para alguém, amados, nós estamos abrindo os nossos caminhos. Nós estamos fazendo com que Deus olhe para a gente e perceba em nossas atitudes. A Bíblia diz, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Em Mateus 10, 42 fala sobre isso. Tudo que você faz para o Senhor, na obra do Senhor, não é em vão, meu amado. João 15, 16, o Senhor nos fala mais uma vez, nos chamando a atenção a um compromisso de mudar a história. Ele fala que não foi você que escolheu a ele. Olha o que ele diz. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, e vos designei, para que faze e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15, 16. Vamos dar uma analisada nesse versículo, o que é que o Senhor fala. Ele está dizendo assim, ei, eu escolhi você, para você ganhar almas, para você dar frutos. Eu escolhi você, foi eu que te escolhi, para mim. Não foi você que me escolheu. Então já temos esse privilégio de ser escolhido do Senhor. A outra parte do versículo ele diz assim, eu designei, eu determinei que vocês deem fruto, que vocês ganhem almas, que você ganhe vida. Mas ele fala que quando você ganha alma e ganha vida, tem um fim. Ele fala que tem um fim, mas antes disso ele fala, ganha almas e o teu fruto permaneça. Eu estava olhando ontem e hoje, umas fotos antigas aqui da igreja, muitas pessoas que foram ganhas para Jesus. E eu fiquei olhando assim, cadê essa menina? Cadê esse rapaz? Onde é que está? Foi fulano que ganhou, que a gente vê as pessoas juntos nas fotos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, foi que aconteceu que essa pessoa foi embora? Foi que aconteceu que essa pessoa veio apenas naquele dia, fez aliança só naquele dia? E o Senhor estava me dizendo, sabe o que está acontecendo, filho? É que falta mais amor. É que falta mais dedicação. As pessoas estão preocupadas com aquilo que vai passar. Aquilo que está passando. O mundo é passageiro. As pessoas têm esquecido justamente de uma das partes principais que é o chamado de cada um. E meus queridos, minhas queridas, vocês que estão me ouvindo agora e me vendo, preste bem atenção. Eu pergunto a você, aonde está aquela pessoa que você ganhou para Jesus? Você tem cuidado de alguém? A Bíblia diz que o vosso fruto, olha escrito aí, que o vosso fruto permaneça. Não está escrito assim? E que o vosso fruto permaneça. Onde está o fruto que você ganhou? E ele diz, quando você fizer isso, ganhar vida, o fruto permanecer, a fim, ou seja, com o fim de que tudo quanto vocês pedidos ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você está entendendo agora? Porque você está num problema sério. E que muitas vezes você quer tanta resposta de Deus, mas você está se preocupando tão pouco com as coisas de Deus. Um tempo atrás, uma pessoa chegou e disse para mim assim, sabe, pastor, eu sou um empresário, sou muito ocupado, e eu não tenho tempo, pastor, de estar na igreja. Assim, algumas pessoas, elas têm tempo para essas coisas. Outras não, pastor. Existem aquelas que é só para sustentar, só financeiro. E eu olhei para a cara daquele camarada, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, que cego é esse? Estou diante de um cego, de um ignorante, de uma pessoa que acha que Deus quer apenas o dinheiro, o dízimo, a oferta dela. Meu amado, Deus é o dono do ouro e da prata. Não é Deus que precisa do seu dinheiro, é você que precisa de Deus. E aí eu fiquei olhando para aquela pessoa e digo, coitado, muito pobre, uma mentalidade muito pobre.
E aí, eu sou muito ocupado, eu tenho os meus negócios, eu tenho tudo isso, eu tenho aquilo para fazer, e eu não tenho muitas vezes tempo de estar na igreja, eu não tenho tempo de cultuar. Meu amado, será que Deus te escolheu para isso? Olha lá em Efésios, o Senhor nos fala, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Ele nos fala, olha o que o Senhor nos deixa claro. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 12. Olha, para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos nele, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Meu irmão, Deus te chamou, não foi para você ganhar dinheiro e dar dinheiro na igreja e sustentar um ministério financeiramente e pronto, sua vida se resume nisso. Deus te chamou para você ser um adorador, para você congregar, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Deus te chamou para você congregar, para você ser um Hebreus 13, 25, né, Léo? Dá uma olhadinha aí, por favor, coloca lá. Isso. Eu sei que o computation aí não vai deixar falhar de jeito nenhum. Deus te chamou para você congregar, Deus te chamou para você para cultuar, Deus te chamou para você para o louvor da sua glória. Não deixemos de congregar, nisso mesmo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Deus te chamou para isso. Quando você entra num problema, como esse problema que você está aí agora, como é que fica a sua situação? A quem você vai recorrer? E Deus está pegando sério e duro com você neste momento. Porque muitas vezes nós estamos querendo o milagre de Deus. Nós estamos querendo a ação de Deus. É nessas horas, irmãos, que nós podemos ver que o dinheiro que nós ganhamos, que o sucesso que nós obtivemos financeiramente, não vale nada. Não vale de nada. Porque o dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não compra a resposta de grandes problemas que muitas vezes nós estamos passando. A resposta, a solução está em quem? A solução está no Senhor. E aí onde está a resposta? Aquela mulher, coitada, ela estava necessitada, mas ainda bem que ela entendeu. Eu vou correr atrás do profeta, eu vou correr atrás de uma resposta. Só um homem de Deus tem uma resposta para a minha vida. Foi o que aconteceu na vida daquela senhora. E quem sabe tem sido você. Você tem sido aquela pessoa em que você acha que simplesmente lá, em vez em quando, nos cultos, você acha que só em dizimar e ofertar está tudo bem. Deus está falando com você nesse momento. Deus está falando com a sua igreja nesse momento, igreja preciosa do Senhor. Muitos de vocês estão passando pelo bom, desfrutando do dom, da maravilha do Senhor. Aprendam a andar com os pés no chão, com os pés na terra. Aprendam que Deus te dá o tempo bom para você desfrutar isso que Ele está dizendo. E o tempo mau, se vir, se Ele aparecer, que ninguém está suscetível a... Deus está falando, mesmo se aparecer, você tem uma saída, porque eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Deus, o Deus da tua vida. E a resposta, para a gente concluir, é a seguinte... Quando ele disse, entra no quarto. Olha, versículo 4, versículo 5. Vamos lá. Abra lá comigo. Olha o que diz versículo 4, versículo 5. Eu tiro isso para a gente como um aprendizado muito importante. Eu tiro isso para a gente como um aprendizado muito, muito forte, muito importante, em que nós vamos aprender, tirar uma lição daqui. Vamos terminar agora, mas eu quero que você preste atenção. Versículo 4, 5 diz: olha o que o profeta disse. Depois que ela arrumou as vasilhas, não poucas, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, a mulher deixou o profeta, o homem de Deus, foi para casa. Fechou a porta sobre si. Ela foi procurar, fechou a casa, fechou tudo lá. Fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes, ou seja, os filhos dela, lhe chegavam as vasilhas e ela ao quê? As enchia. Sabe o que o Senhor nos diz na sua palavra? Que se você tem alguma necessidade, entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta do teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto vai te responder. Sabe o que está precisando em nós? Nós estamos precisando de um azeite. Justamente o que essa mulher... Esse azeite aqui representa a presença do Espírito Santo.
em que muitos na igreja não estão nem aí para ganhar almas, não estão nem aí para fazer a obra de Deus. Deus os chama muitas vezes para fazer um trabalho diferenciado, a pessoa larga a mão do trabalho, dá as costas e, sabe, deixa para lá, irmão. Sabe o que está faltando? Está faltando é azeite na minha vida, na tua vida. É isso que está faltando para a gente fazer a obra de Deus cada vez melhor, com uma dedicação maior. E quando eu digo até eu estou precisando, sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque quanto mais eu recebo de Deus, mais eu escuto o Senhor dizendo: filho, dá-me mais, eu quero mais você na sua presença. Então, o meu muito é mínimo ainda para o meu Senhor. Então o Senhor está te convocando para você viver esse reavivamento. Entra no teu quarto, significa que lá será o lugar que você vai receber esse azeite, esse renovo do Senhor, que é a presença do Espírito Santo, para você ter um reavivamento, meu irmão, para você tirar os olhos das coisas passageiras, coisas do mundo. Tudo vai passar. De que adianta você conquistar tantas coisas e você não fazer nada para o Senhor? Amanhã você morre. Ou você vê alguém da sua família morrer, alguém que você ama tanto morrer, e de repente você diz: meu Deus, não fiz nada por aquela pessoa. Precisamos desse azeite. Quem vai determinar o quanto haverá uma multiplicação desse azeite, desse renovo em sua vida, é você. Segundo o que você deseja, segundo aquilo que você dá a Deus. A Bíblia relata que quando aquela mulher entra, a Bíblia diz: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, não, nenhuma mais, mamãe. E o azeite parou. Sabe o que é que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite? Ele quer derramar desse azeite. Veja que a vasilha, quando as vasilhas terminaram, parou o azeite. Ou seja, significa quanto mais você desejar de Deus, quanto mais você conviver com o Senhor, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se entregar ao Senhor, mais azeite na sua vida. Quanto mais entrega, mais dedicação, mais azeite. Quanto mais vida você ganha para Jesus, mais azeite na sua vida. E esse azeite significa a presença de Deus e a resposta de Deus para tudo que você quer, meu amado. Tudo que você quer. Procure manter-se com aquela vida que Deus quer que você mantenha diante dele, essa vida no dia a dia, diante do Senhor. A Bíblia diz assim claramente, que o profeta disse para ela no versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi lá no homem de Deus e disse: olha, aconteceu um milagre, do jeito que o Senhor disse. Eu peguei vasilhas emprestadas de todos os meus vizinhos, eu compartilhei, coloquei tudo lá na minha casa, foi enchendo tudo. Profeta, o senhor acredita que encheu tudo? E ele disse: e só parou quando teve a última vasilha. Ele disse: foi? Muito bem, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Qual é o futuro que você quer para a sua família? Qual é o exemplo que você quer passar para os seus filhos? Qual é o exemplo que você quer passar para os seus discípulos? Aqui nos mostra uma pessoa que o Senhor disse assim: eu supri de tudo. E é isso que o Senhor está dizendo para você. Não há problema de escassez em Deus. Eu disse desde o início da mensagem, o Senhor veio para nos dar vida em abundância, João 10:10. Então ele diz: não há problema comigo, o problema está em vocês. O problema está em servir, o problema está em se prostrar, o problema está em me buscar. O problema que vocês estão atraindo para si. E foi isso que o Espírito Santo me disse: filho, busca a minha face. Filho, tira tempo de oração. Filho, te tranca no quarto. Filho, me adora. Filho, te entrega. Filho, a escassez que o meu povo vive não é o meu propósito, não. Não é um dia que eu quero que seja esse dia mau, não. Eu quero que meus filhos vivam o melhor desta terra, como o melhor desta terra. Eu quero que vocês tirem tempo para mim, tempo para me buscar, tempo de se entregar, tempo de fazer a obra de Deus acontecer. Agora chegou o momento de você começar a visitar aquelas pessoas. Quem sabe, pelo celular, você conversar com elas. Agora chegou o momento de você orar. Convoca aquela pessoa pelo telefone: olha, fulano, eu estou aqui, nós não estamos podendo estar em todos os lugares, mas eu estou pertinho de você aí porque eu quero orar por você. Agora chegou a hora de você fazer um evangelismo online, de você ligar, de você, fazer a sua parte. Não há desculpas para Deus, meus amados. O Senhor nos deu uma arma poderosa. Você tem um celular, você tem aí as redes sociais que você pode evangelizar, que você pode falar do amor de Jesus, que você pode levar a palavra de Jesus. E aí você entendeu? Porque muitas vezes
você está sem respostas. Você entendeu porque as coisas se fecham? Você entendeu? Porque muitas vezes nós só buscamos a Deus na hora que começou o problema. Já estamos no problema e o Senhor não quer que você faça nada para Ele, porque você está vivendo aquele problema. Ele está dizendo para você, bem antes, faça a minha vontade, entrega a tua vida a mim, faça a minha vontade, usa a minha palavra, leva a minha palavra para aquele que necessita, dá uma palavra de amor para aquele que necessita. E acima de tudo, meu querido, você precisa tirar o seu tempo com Deus. A sua busca com Deus, faz tempo que você não faz isso. Cadê o seu ações com Deus? Faz tempo que você não faz isso. Foi isso que o Espírito Santo estava me dizendo. Cadê a busca do Espírito Santo? Você está tão endurecido que você não consegue nem se quebrantar. Você pode ouvir uma adoração, você não consegue, você está endurecido, e o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, cadê aquele tempinho? Aquele tempinho de você se fechar no teu quarto, aquele tempinho de buscar a minha palavra, aquele tempinho de jejum, de consagração, que ninguém precisa saber. Basta você fazer como uma mulher fez, se trancou com os 2 filhos, e ela queria a solução da vida dela, e foi ali que Jesus fez, o Senhor Deus fez o milagre. O Senhor está te dizendo nesta noite, o milagre está lá dentro daquele quarto, que você precisa se curvar para mim, que você precisa me buscar, que você precisa se entregar. Sabe por que você esfriou e não quis mais fazer a obra do Senhor? Porque você está sem azeite. O azeite que tinha, a reservinha que tinha, já foi embora toda. Talvez o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero pegar aquele pouquinho que resta ainda, e eu quero multiplicar. E Ele está dizendo para você nesse momento, filha, filho, é momento de se entregar. É momento de se humilhar, é momento de buscar. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero orar com você. Meu Senhor, eu quero orar por este homem, esta mulher, que de repente tem se distanciado, que nem percebeu, Pai, nem percebeu que só tinha um pouquinho de azeite. Isso significa que ela estava buscando, e ele está buscando tão pouco a Ti. E que precisa sim haver um reavivamento em sua vida. Esta pessoa que passa por um problema muito sério agora e tem pensado assim, meu Deus, será que o Senhor não está olhando para a minha situação? Será que o Senhor não está vendo a minha dificuldade? Meu Deus, eu quero orar para que o Senhor entre, toque poderosamente nesta vida. Que não venhamos ter o nosso coração egoísta, pedindo apenas e querendo a resposta, mas que sejamos voluntários, que sejamos liberais, que possamos nos entregar a fazer de verdade a Tua obra, e que possamos, meu Deus amado, em nome de Jesus, tirar o nosso tempo de entrega na oração, na consagração, no jejum, no a sós com Deus, porque Satanás ele faz com que a pessoa fique dispersa para nem perceber que ele investe, investe naquela vida, na dificuldade, e aquela pessoa não tem norte como sair do problema. E eu sei, Pai, que alguns aqui, Senhor, alguns que estão ouvindo agora, estão desanimados, enfraquecidos, estão muitas vezes preocupados. Em nome de Jesus, entra com a providência, Senhor. Derrama um novo azeite sobre a vida deste homem, desta mulher. Deus fala contigo neste momento. Esse novo azeite vem sobre a tua vida, só depende de ti. A solução para o que tu queres só depende de ti. Volta-te para mim. Busca-me de verdade. Entrega o teu caminho. Deixa que eu faço tudo o que tu precisas, mas volta-te. Entrega-te sem reservas, pois eu sou o Senhor que opero em tua vida. Opero o meu querer, o meu realizar. Não quero dar apenas o que tu me pedes, mas muito mais além daquilo que tu me pedes. O Senhor te diz nessa noite, volta-te para Ele, entrega a tua vida ao Senhor de verdade, viva uma vida real com o Senhor. E eu abençoo, meu Deus, este homem, esta mulher. Eu declaro em nome de Jesus que caia por terra todas as armaduras de Satanás, os dardos, as setas inflamadas sobre a vida deste povo, em nome de Jesus. E toda frieza espiritual vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Toda indiferença, toda preguiça espiritual, todo desânimo espiritual vai batendo em retirada desta pessoa agora, em nome de Jesus. Eu declaro
Em nome de Jesus, um reavivamento na vida do teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Dê um aplauso aí a Jesus, aonde você está. Glória a Deus. Aleluia.